apresentar rapidamente aqui a professora para já darmos início, né? E os outros avisos são como foi até agora, né? De que as perguntas podem ser feitas pela função do Google Meet aqui. A gente vai passar mais tarde o formulário de presença e pedir aos ouvintes que fiquem com as câmeras e os microfones desativados. Bom, enfim, muito obrigado, professora Márcia, pela presença. Muito bom recebê-la aqui no nosso encontro e as participantes também. Só vou apresentar, já passo a palavra. Mas a professora Márcia Namekata, ela possui graduação em letras japonês pela USP, mestrado em letras pelo nosso programa em 1999. Eu acho que ela deve ser da primeira turma, talvez, de ingressantes Sim. do nosso curso, né? E doutorado na área de teoria literária e literatura comparada também pela USP e pós-doutorado na área de língua, literatura e cultura japonesa na USP em 2019. Ela é professora do curso de letras da Federal do Paraná, trabalha com temas principalmente com temas como Mukashi Banashi, né, as histórias antigas, e histórias folclóricas, literatura japonesa, não só clássica como contemporânea e moderna também, e teatro japonês. Professora, muito obrigada. Aí eu que agradeço pelo convite, né? E, bom, acho que vamos dar início à sessão. Só esclarecendo, cada apresentador vai ter 15 minutos, né, de apresentação. No caso, eu acho que, eu não sei como vocês fizeram nas outras mesas, mas as perguntas, elas são feitas no final das 3 apresentações? Sim, são umas 15. Você pode fazer como você preferir também, mas acho que é mais fácil deixar para o final, que aí vão acumulando as perguntas e a gente vai mantendo a discussão. Tá certo, então. Tá, podemos começar? Bom, boa tarde a todos. Vamos dar início, então, à mesa de número 13, né? E o primeiro trabalho a ser apresentado será Diálogos entre História e Literatura, a compreensão histórica a partir da análise de contos ficcionais okinauanos do pré-guerra, 1922 a 1938, de Giovana Maia Tavares de Almeida, da USP. Oi, boa tarde. Deixa eu só apresentar aqui os meus slides. Vocês me ouvem bem? Sim. Tá. E Sim. mostrando Giovana, desculpa, só um aviso, a gente vai avisar quando estiver faltando 5 minutos, tá bom? Vai ter uma pequena interrupção. por favor. Obrigado. Eu que agradeço. Boa tarde a todos, eu sou a Giovana, atualmente eu estou desenvolvendo uma pesquisa de mestrado no Departamento de História Social, aqui da USP, sob a orientação do professor José Vasconcelos. A minha pesquisa ainda está em estágio inicial de desenvolvimento, sendo que eu entrei agora em agosto no programa, né? E desde então, nesses meses, eu andei trabalhando na reelaboração do meu projeto, na inclusão de alguns autores, pensando algumas problemáticas, algumas questões que eu vou desenvolver. Então, apresentar aqui é uma oportunidade muito grande para mim, porque e conversar, né, com os especialistas aqui da área, principalmente porque lá no Departamento de História a gente, infelizmente, tem uma falta de especialistas em leste asiático, então proporcionar o diálogo aqui com o evento é de extrema importância para mim. E vamos lá. A minha pesquisa, ela versa principalmente, o tema central da minha pesquisa é a literatura okinauana, mas para isso eu vou fazer uma breve introdução da contextualização histórica, né, do período, e apesar, né, dos meus objetos de análise eles se inserirem na década de 20 e 30, eles se inserem em todo um contexto da anexação da prefeitura de Okinawa, efetivada em 1879 pelo Império do Japão, e aí, principalmente depois da vitória do Japão na Primeira Guerra Sino-Japonesa, nós vamos ter uma atuação direta na reformulação de Okinawa, em políticas que alteraram substancialmente os aspectos culturais, econômicos, políticos e sociais de Okinawa, para além, né, da só anexação da forma de uma prefeitura. Nós vamos ter as reformas agrária e tributária aí na virada do século, que transformaram um sistema de terras comunais em propriedades privadas, e propriedades privadas essas que se aliaram à expansão da monocultura de cana-de-açúcar, políticas vistas também, né, em outros territórios ali
do Império do Japão, como Taiwan e Coreia, e enfim, nós vamos ter... e o Império do Japão ele vai se pautar principalmente na assimilação cultural dos okinawanos, né? Em diversos sentidos, mas principalmente através da implantação de um sistema de ensino alinhado com as diretrizes do governo central, e também na padronização linguística do japonês, né, tendo em vista que em todo o arquipélago de Ryukyu nós temos uma diversidade de línguas que são inteligíveis pelos japoneses, né, e daí ter essa padronização linguística como forma de integrá-los ao império, né, e aí também, né, num processo de supressão de práticas culturais, religiosas, costumes, práticas, vestimentas, assim, tudo num processo de supressão, pautado principalmente na ideia de homogeneização, né, com o restante do império, e aqui um termo que eu uso do Weiner. Já na virada do século, nós vamos ver a emergência da literatura okinawana, lógico que com algumas dificuldades decorrentes do estabelecimento do ramo editorial no arquipélago, né, porque Okinawa no começo do 20 estava numa situação bem desfavorável, né, economicamente, mas a gente vai ter essa emergência de uma literatura incipiente, e a gente vai ver em parte dessa literatura os esforços na reafirmação de uma identidade okinawana, principalmente nos exercícios da autoafirmação e da diferenciação, mas sempre em conflito com o outro, e esse outro, no caso, os japoneses, né? Então, é uma literatura extremamente sensível a todo esse contexto de dominação vigente em Okinawa, né? E a partir daí, eu selecionei 3 contos, e esses contos foram selecionados, na verdade, a partir de um mapeamento da prosa ficcional okinawana do século XX, realizado pelo Grupo de Estudos Okinawanos, da qual eu faço parte, o GEOKI, né, que foi fundado em 2018 pelo professor Koichi Mori, e desde o seu falecimento em 2019 vem sendo coordenado pela nossa querida Rika Hashimoto, dando seguimento aí às nossas atividades. E a partir desse mapeamento eu selecionei esses 3 contos, e aqui na minha apresentação, pelo tempo curto dela, né, eu não vou me alongar em apresentar as narrativas em si, mas fica aqui, né, já pautado que a minha análise, assim, decorrente das dificuldades em analisar, né, um japonês de um período específico, que tem suas especificidades, principalmente em comparação com o japonês contemporâneo, e principalmente a respeito da presença de trechos nas línguas okinawanas, as minhas análises serão feitas, a princípio, utilizando as traduções em inglês, presentes nessa antologia de tradução em língua inglesa, mas é lógico, né, com um cotejo minucioso com os contos originais. E aqui, para a minha apresentação de hoje, eu também trouxe alguns modelos teóricos e conceituais que vão me nortear aí ao longo da pesquisa. Eu separei 2 modelos, o primeiro a respeito de identidade, cultura e raça, e o outro sobre a relação entre história e literatura. Aqui, para falar sobre a identidade, cultura e raça, eu trouxe a Yamashiro. E apenas um pequeno parênteses, essa sessão é uma parte que ainda está em aprimoramento no meu projeto, então eu estou em diálogo com outros autores, pretendo incluir outras abordagens também, mas para hoje eu trouxe essas 2. Enfim, fechando parênteses. A Yamashiro, ela vai pontuar a questão dos conceitos de Minzoku e de Jinshu, que me são muito válidos assim para minha análise, porque são termos que eu vou encontrar nas narrativas, e são conceitos que, dependendo do seu uso, do contexto em que ele está sendo utilizado, ele tem as suas especificidades, né? Para além dessa definição conceitual, a Yamashiro também vai trazer um panorama sobre a construção da identidade nacional japonesa, em que ela teve um movimento dicotômico, em que ora ela abraçou a multirracialidade, ora a monorracialidade, e aí a monorracialidade no pós-guerra, né, em que a gente vai ver a construção do mito
da homogeneidade cultural japonesa, né, vista como uma nação una, de uma cultura única, de uma raça única, em que enquanto no período imperial, que é onde se centra a minha análise, né, a gente vai ver como era mobilizada a noção de uma nação mista, mais unida, em que se tinha, né, a exaltação de uma raça japonesa única, mas que como parte das dinâmicas como forma de legitimar suas conquistas imperiais, né? Então se tem uma raça japonesa única, mas num espaço misto, integrado com os outros espaços, em que se fez muito presente a questão do agir japonês, que também é um ponto que assim, central nas minhas narrativas, né? Em que a integração desses espaços de dominação, desses indivíduos, eles eram vistos principalmente a partir dos seus níveis de alfabetização cultural e alfabetização linguística, enfim, né, na sua capacidade de agir e de passar como japonês, né. A respeito do caso de Okinawa, a Yamashiro ainda vai fazer uma pontuação interessante, principalmente ao problematizar a questão da colonização de Okinawa sobre a forma de uma prefeitura, né, e aí de um espaço geográfico contido, né, específico, e que isso geraria uma espécie de apagamento com seu passado independente, porque muitas das suas características e dos seus atributos seriam vistos como uma espécie de mero regionalismo, né. Enfim, partindo agora para a Mori Suzuki, porque eu não tenho a mínima noção de tempo, de quanto tempo eu ainda tenho, mas a Mori Suzuki, ela vai pontuar uma análise um pouco para além dessa questão do Minzoku e do Jinshu, mas não no sentido contrário ao visto em Yamashiro, mas uma forma de complementar mesmo. E daí a Mori Suzuki vai pensar como as relações de espaço e tempo foram mobilizadas para definir essas noções de cultura, raça e identidade, de forma que, como a emergência desse Estado Nacional japonês moderno, no âmbito espacial, ele mudou a sua relação com suas fronteiras, que antes elas eram vistas como importantes zonas de intercâmbio cultural e comercial, mas que com a emergência, né, desse Estado Nacional moderno, ele vai começar a ser visto como espaços de domínio, e na visão temporal também, na visão evolutiva de organização comunitária, em que se tem justamente o Estado Nacional como ápice, né, da organização da sociedade, em que antes o estrangeiro passa a ser visto como subdesenvolvido, e nesse sentido passível de dominação. E como todas essas mobilizações espaciais, temporais, e a própria formulação, né, do Estado Nacional japonês, partiu da própria definição oficial do que significava ser japonês, né? E isso é um ponto que eu pretendo desenvolver na análise das minhas narrativas, porque apesar da gente ver, né, a exaltação de uma identidade okinawana, a gente também vai ver o reflexo desse outro japonês nas narrativas, então, que também estava em construção nessa época, né? Então as narrativas, elas oferecem essa possibilidade de ter outras visões, outros sentidos, né? Giovana, 5 minutos. Ai, meu Deus, tudo bem. Eu queria trazer também aqui sobre o modelo teórico conceitual que eu vou utilizar para pensar as questões de história e literatura, a partir das disposições do historiador intelectual Dominique Lacapra. E aqui eu não vou me estender muito, porque eu acho que eu não vou me estender muito, mas o Lacapra, ele vai pensar principalmente como os textos, eles se relacionam de diferentes formas com os contextos, e como esses contextos são variados. Então, o Lacapra, ele vai propor diferentes chaves de análise, né, e cada uma com as suas especificidades, cada uma com suas problemáticas, mas que é um teórico que vai me auxiliar bastante, assim, a pensar o desenvolvimento da pesquisa, né, principalmente, né, por ser uma pesquisa que se desenvolve na área de história, né. Agora, finalizando já, eu pretendo indicar um pouquinho aqui as questões problemáticas que eu pretendo desenvolver ao longo dos próximos anos, em que eu tenho principalmente 2 pontos. Primeiro,
identificar como é representado essa identidade okinawana na literatura, como que é visto essas práticas culturais, as religiosas, mesmo as disposições físicas e geográficas do arquipélago, né, tendo em vista as suas diferenças com o restante do arquipélago japonês, a questão da fauna e da flora, enfim, entre outros. A própria presença das línguas okinawanas nos textos, né, porque são textos escritos em japonês, mas a gente vai ver a presença dessas línguas e se essas línguas são inteligíveis pelos japoneses, né, qual que é qual que é a função da presença delas aí, com quem que elas estão falando, né, quem que entende isso, enfim. E para além da identificação dessa identidade, eu vou me atentar para os embates identitários mesmo, né, de como se dá esse conflito com os japoneses e aí perceber essa literatura como um dos elementos construtivos de uma resistência a esse contexto de assimilação vigente. Mas não só isso, mas essa relação de assimilação e resistência é ambígua, né, dadas as suas múltiplas expressões e os seus múltiplos sentidos. Se direciona possivelmente para os japoneses, mas também para os okinawanos, enfim, né, são narrativas repletas aí de tecidos, em que eles tecem diferentes sentidos a esse contexto de dominação. Deixo aqui as principais referências bibliográficas, e por enquanto é isso. Agradeço pela atenção. Obrigada, Giovana. Bom, passamos agora para a apresentação seguinte, arquétipos de Genji Monogatari na caracterização dos protagonistas de Torikaebaya Monogatari, com Adriane Carvalho Torquato, da USP. Olá, boa tarde. Só um minutinho, vou colocar aqui. Então, vamos lá. O meu projeto de doutorado aqui pelo Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da USP é sobre Torikaebaya Monogatari. A princípio, eu estou trabalhando a composição das personagens, especialmente os dois irmãos, os protagonistas, e fazendo um contraponto com alguns textos literários ocidentais. Toda hora eu esbarro em um diferente, que é muito interessante, casa muito bem, e aí isso me atrasa um pouco, mas aqui para essa apresentação eu escolhi focar em algo que eu vou trabalhar em um dos capítulos, que é sobre as inspirações de Genji Monogatari na composição das personagens aqui. Então, a princípio, Torikaebaya é um Gikko Monogatari, que são os Monogatari tardios, escritos em final de Heian, já quando a nobreza estava em declínio, início de Kamakura. Vamos trazer aqui como inspirados nos clássicos. A autoria de Torikaebaya é desconhecida, né? A trama, como a maioria dos Monogatari, ela trata de personagens que pertencem à nobreza. Ela vai falar sobre relacionamentos familiares e relacionamentos amorosos e vai trazer inspiração de narrativas clássicas, especialmente Genji Monogatari. O enredo, a trama básica, ela trata do alto conselheiro da corte imperial, que é pai de um filho e de uma filha. São filhos de mães diferentes, mas a aparência deles é idêntica. E o sexo dos dois parece ter sido trocado. Então, a menina, ela se comporta como se fosse um menino, e o menino, ele tem o comportamento que seria esperado de uma menina. Os eventos da trama, eles são motivados pelo fato dos irmãos se verem mais inclinados às ações e às conquistas mais permitidas ao gênero oposto, né? E existem duas versões dessa obra. O Kotorikaebaya, como se refere em alguns textos, e Imatorikaebaya, que é o que acredita-se que chegou aos dias de hoje. O texto do Kotorikaebaya se perdeu. A originalidade em si, ela não era uma qualidade por si só na literatura monogatari dessa época, principalmente. O importante era
considerar a capacidade de você também reelaborar um tema, um tropo, um motivo temático, porque isso era valorizado no âmbito artístico. A originalidade não era o que fazia uma narrativa ser superior ou ser inferior, e sim o fato dessa narrativa ser escrita, ser apresentada de uma forma competente. Então, a emulação e a adaptação, elas eram até valorizadas como forma de expressão de um conhecimento compartilhado, no caso da narrativa, da poesia, e as transformações adequadas, elas eram até aceitáveis, mas era importante, claro, que o autor entendesse as preferências e os interesses dos leitores dele. E o Suzuki Hiromichi, ele fala sobre a criação de Imatori Kaibaya, que ele distingue 3 modos de adaptação: as assertivas, que vão usar as mesmas personagens, a mesma ambientação, poema, a versificação do original, e vai tender a preservar os pontos fundamentais do enredo, que no caso seria a adaptação do Ima Torikai Baya, o Torikai Baya mais recente, em relação ao Ko Torikai Baya. Ela vai manter essa temática dos irmãos que aparecem ter nascido com os sexos invertidos em relação aos gêneros que eles manifestam. Existe também uma adaptação chamada retórica, que ela vai alterar essas características de personagem, de cenário, a versificação, como as diversas versões de Sagoromo Monogatari. Ou quando alguma narrativa, por exemplo, pega temas de Genji e trabalha de uma forma mais explícita, mesmo que não faça uma referência tão direta a Genji, não se apresente como uma adaptação direta de Genji Monogatari. Existe também a possibilidade de se fazer uma síntese do texto-fonte, que vai trazer um compilado dos principais eventos do original só, e isso também era algo muito procurado em certos momentos históricos. Vamos lá. Imatori Kaibaya, que é a versão que se acredita que é a que chegou aos dias de hoje, ela era uma recriação que buscou melhorar a obra anterior. Então, ao invés de só simplificar e popularizar o texto mais antigo, ela corrige, por exemplo, aspectos sobrenaturais. Isso nós só sabemos por causa de comentários em algumas antologias poéticas e especialmente no diálogo literário Mumiozoshi, em que a autora fala que a dicção do Kotori Kaibaya era muito pobre, que a narrativa tinha vários aspectos que eram desagradáveis, mas que tudo isso é corrigido na adaptação, que é raro, mas essa é uma adaptação que era muito melhor que o original para os padrões da época. E talvez por isso a versão antiga tenha se perdido. E de acordo com Suzuki, nós vamos considerar, então, Ima Torikai Baya uma adaptação assertiva de Ko Torikai Baya e uma releitura retórica de Genji Monogatari, especialmente da parte final, que é a sequência de Uji. Né? A tendência a privilegiar o que interessa para o leitor é o que explica a escolha desses capítulos como inspiração para algumas obras desse período, desse final de Heian, do início de Kamakura, e vai explicar muito da composição de personagens importantes de Torikai Baya, principalmente o médio capitão e o conselheiro consultor, que eles, respectivamente, são muito inspirados em Kaoru e Nyo. Kaoru era visto como um modelo masculino muito mais atraente que Hikaru Genji na época em que a obra foi escrita. E, de acordo com a autora do Mumiozoshi, do início ao fim não havia nada para se criticar no Kaoru. Ele era visto como uma personagem excelente, talvez por ser considerado mais leal em seus afetos, né? E a voz que narra a história em Genji, ela demonstra simpatia pelo sofrimento dele, ainda que por vezes recrimine a insegurança dele, a hesitação que acabava gerando muitos mal-entendidos. E esse tipo de coisa vai acontecer bastante em Torikai Baya, principalmente com o médio capitão, que é o protagonista que nasceu como uma menina, mas cresceu como um menino.
Para um leitor que vive em tempos turbulentos, talvez fosse bem fácil se identificar com alguém que tivesse falhas muito explícitas e que sofresse muito com arrependimento. Então, talvez por isso Kaoru fosse mais interessante que Genji como uma inspiração para compor personagens, né? O médio capitão em Torikaibaya, assim como Kaoru, ele era admirado pelos pares que o viam como um homem muito bonito, muito talentoso, de sensibilidade muito aguçada, mas que era tomado por melancolia. Aí eu fui fazendo um levantamento muito parcial ainda das semelhanças e diferenças na composição das personalidades e dos percursos narrativos deles dois. E a princípio eu observei assim que na questão dos sentimentos, Kaoru ele manifesta sempre uma certa insegurança pela situação de nascimento. Médio capitão também, só que é mais pela condição de nascimento, porque ele entende que ele nasceu errado. Os dois são permeados pela melancolia e eles manifestam várias vezes o desejo de renunciar à vida terrena, mas têm a incapacidade de fazê-lo. Médio capitão é principalmente por causa do pai e da irmã, que nasceu menino, mas foi socializado como menina e vive no palácio como uma dama de companhia da princesa. E na questão dos relacionamentos, Kaoru, ele não tem elos filiais muito fortes. O pai biológico e o adotivo estão mortos e a mãe se tornou monja, mas médio capitão não, já é diferente. Muitas das decisões, inclusive o fato dele não renunciar à vida terrena para se tornar monge, foi motivada pela consideração que ele tinha pelo pai. Já Kaoru, ele era oficialmente Minamoto, biologicamente Fujiwara, médio capitão também, porque a mãe dele era a Fujiwara, só que todos pensavam que ele era filho da dama Minamoto, porque como todos pensavam ter confundido os filhos, havia esse mal-entendido. E é Adriane, 5 minutos. certo. Então, vai haver uma relação com um jovem de posição social levemente superior, que vai ter uma personalidade oposta, que no caso de Kaoru é Nyo, no caso de médio capitão é o mestre do cerimonial. Vai ter a amizade com o príncipe que vivia em reclusão na região de Uji, que tinha as duas filhas, o desenvolvimento de um interesse romântico pela filha mais velha do príncipe. Vai haver vários episódios nos percursos narrativos serão semelhantes, não todos, porque obviamente as histórias partem de premissas muito diferentes. Mas é possível verificar que há uma grande influência de Genji Monogatari, tanto nesse plano narrativo, como também na questão da linguagem, na composição de algumas cenas. Eu ainda espero trabalhar um pouco essas questões, ainda que superficialmente, né? Porque não é o tema principal que eu pretendo trabalhar na minha tese, mas eu acho que é importante fazer esse estudo para entender melhor o processo de caracterização desses personagens. E aqui só deu para falar um pouquinho, mas seria isso por hora. Aqui são algumas das referências bibliográficas e eu acho que é isso. Obrigada pela apresentação, Adriane. E agora passamos para a terceira apresentação, que é intitulada Os Estudos do Folclore no Japão e sua relação com a memória coletiva, de Isabela Batista de Lima, da USP. Oi, boa tarde, obrigada. Só um minutinho que eu vou apresentar aqui também. Peraí. Vocês conseguem ver? Sim. Sim. Certo, então vou começar. Bom, então meu nome é Isabela, né? Eu faço parte então do programa de pós-graduação da USP, né? E sou orientada pelo professor Wataru Kikuchi. E hoje eu vou estar falando sobre os estudos do folclore no Japão e a sua relação com a memória coletiva, né?
Bom, esse tema eu abordei no semestre passado em uma disciplina aqui da pós na USP, né? Porque eu faço pesquisa, então, sobre Minzoku-gaku, né? Que são os estudos do folclore no Japão, né, e relacionei, então, com a memória coletiva, que é uma obra do Maurice Halbwachs, né? Me perdoe se eu estiver falando errado, eu não sei como pronunciar o nome dele, né? Bom, então vai ser sobre esse tema, né? Para começar, então, eu queria explicar um pouco sobre o Minzoku-gaku, né? Que é uma disciplina, então, que tomou forma no início do século XX, né? Que foi uma época que o Japão, então, estava vindo de ele tinha acabado, então, de fazer a abertura dos portos, né? Depois de muito tempo isolado, né, do resto do mundo. Então, ele sofre muita influência estrangeira nessa época, né? Uma enxurrada, então, de influência em diversas áreas, né? A partir de arquitetura, vestuário, e outras coisas. Mas também os seus estudiosos, eles vão procurar, né? Os saberes ocidentais, então, para poder aplicar no Japão, né? Nessa época também, por conta dessa ocidentalização ali em oposição, a gente tem os movimentos, então, de valorização da cultura nacional, né? Então, opostos à ocidentalização. Né? Um deles, né, é o Minzoku-gaku, né? Que era uma forma de tentar construir uma cultura japonesa, né? De tentar preservar a cultura japonesa frente ao estrangeiro, né? Bom, eu achei, então, uma dessas definições do Minzoku-gaku, né, na revista Minzoku, da Associação do Folclore do Japão, que foi publicada entre 1913 e 1915, né, que diz, então, que é uma pesquisa entre as coisas herdadas da cultura antiga, que ainda sobrevivem entre as pessoas comuns, como as lendas, histórias infantis, dialetos, canções populares, superstições, maneiras e costumes. Né? Então, são essas tradições que foram passadas, né, para as pessoas comuns, né, que foram mantidas. Bom, no meio disso, eu escolhi para trabalhar com o Tono Monogatari, que é uma obra do Yanagita Kunio, foi publicada em 1910, né, e eu escolhi essa obra, então, como exemplo, porque o Yanagita ele foi um dos grandes nomes do folclore japonês, né, até hoje, muito reconhecido, e essa obra é uma das mais conhecidas dele, né, que ele foi um dos que ajudou, então, a formar a base metodológica para os estudos do folclore lá no Japão, né. Nessa obra, né, ele foi até a região de Tono, né, que onde ele fez essa pesquisa, né, Tono na província de Iwate, né, no Japão, e lá ele conversou com um dos moradores, né, e esse livro contém, então, diversas narrativas do local, né, sobre costumes do povo, sobre histórias, sobre o local, festivais, né, então eu achei que seria um bom exemplo para, né, esse caso. Né. Bom, então eu vou estar falando sobre a memória coletiva, né, do Halbwachs, né, ele foi um sociólogo francês, né, que essa obra é uma obra póstuma dele, tá? Ele era discípulo do Durkheim, né? Bom, então se eu fosse definir a memória coletiva, né, sobre o que seria, ela é a memória, então, de um grupo ou uma comunidade sobre sua cultura, tradições, acontecimentos, cujas lembranças individuais têm apoio desse grupo no qual o indivíduo está inserido. Então, a memória coletiva, ela é formada a partir dos indivíduos do grupo, e a memória do indivíduo também, ela recebe influência da memória do grupo, né? No caso, então, por exemplo, do Tono Monogatari, a gente vê que
o que foi passado por esse morador, né, para o Yanagita, não foram memórias só dele, né? Não foram só memórias individuais, foram as memórias que vinham sendo passadas naquela região há muitas gerações, tá? No grupo dele foram da região, né? E foi sendo passada pelas gerações e ele que narrou isso, né? Mas então não é uma memória individual, é a memória do grupo falada a partir dele, né? Bom, aqui eu achei importante trazer, né, essa fala do Bose, que é a memória oral, então ela é fecunda quando exerce a função de intermediário cultural entre gerações. Então, nessa época também, a gente vê que justamente o Mizokugaku foi uma tentativa, então, de preservar esses costumes, né, e para poder transmitir para as próximas gerações, para não se perder, né. Então, toda essa memória oral, né, que eles foram passando, né, esses estudos, então, foram um jeito de preservar isso para tentar manter tentar manter essa cultura, né. Mas nós sabemos também, então, que essas narrativas, elas têm variações, seja através do tempo ou através do espaço, né, porque a gente sabe que as narrativas, elas acabam variando. Se você pegar, por exemplo, algumas figuras do folclore, a gente acha diversas histórias diferentes, né? Então, às vezes com alguns personagens, a gente vê um personagem do folclore, uma história em uma cidade, ali até no Tono Monogatari a gente vê algumas histórias, e se você for para outra região, você vai ter às vezes o mesmo folclore, uma história parecida, mas que não vai ser a mesma, porque também essas narrativas recebem influência do próprio indivíduo, né? Porque ninguém acaba contando igual, ninguém acaba passando um costume igual, né? Tem, então, essa influência do indivíduo também, que acaba causando essas variações, né? Outro ponto importante que foi também um dos motivos que eu escolhi o Tono Monogatari como exemplo, é porque aqui o Rob Watts fala que não há memória coletiva que não se desenvolva num quadro espacial. Então, o local, ele tem uma influência no indivíduo também, na comunidade, e a comunidade também acaba deixando a sua marca no local, né? Todas essas fotos que eu trouxe são tiradas daquele livro do Tono Monogatari, né? E, por exemplo, essa daqui, ela mostra um monumento de pedra para os deuses da montanha, né? Então, esse daqui é um exemplo de que no local há os locais sagrados, né? Então, o próprio grupo, ele acaba recebendo influência do local em que ele está, né? E dá para a gente ver que eles também deixam suas marcas, né? Seja em pé, nas pedras, nas construções, né? De diversos jeitos, né? E o local influencia eles também. Bom. Eu trouxe aqui um exemplo, né, do Tono Monogatari, que foi transformado em mangá também, pelo Shigeru Mizuki, né, porque a gente vê que todo esse registro que teve do folclore, né, ele foi muito importante, né, no Japão, né, e agora ele também está sendo resgatado, né, através de novas mídias. Porque antes a gente tinha os registros escritos, né, mas agora nós passamos a ter novas mídias que possibilitam, né, fazer o registro dessas tradições, né, e também, como vocês podem ver, né, há o resgate, né, desses costumes japoneses, da cultura japonesa, dessas figuras históricas, né, e folclóricas, na atualidade, tá, seja através de mangás, seja através da literatura. Então, há esse resgate e a valorização, então, da tradição, né? Bom, então, as minhas considerações finais, tá, são que a gente vê a importância dos estudos do folclore, né, no Japão, em outros países também, né, no mundo inteiro, né, porque eles são um modo
de preservar a cultura, os saberes de um povo, né? Porque, como o Hal Box fala, toda essa memória coletiva, ela existe enquanto existem os indivíduos, né? É necessário haver as pessoas para isso, né? Então, a partir do momento que não há mais ninguém do grupo, por exemplo, essa memória ela acaba desaparecendo. O único jeito de não desaparecer, então, seria fazer o registro, né? Então, é por isso que esses estudos, eles são muito importantes, né? E principalmente para o contexto do Japão naquela época, né? Foi um jeito muito importante do Japão, então, manter sua cultura, né? Manter sua identidade, né? Isabela, 4 minutos. Obrigada. Bom, e é isso, né? Foi mais ou menos isso que eu expliquei. Eu coloquei aqui a bibliografia, né? Mas finalizo aqui minha apresentação. Então, muito obrigada. Obrigada, Isabela, pela sua apresentação. E agora, bom, eu acho que pelas coordenadas que eu recebi, eu acho que o mediador pode fazer algumas perguntas para os apresentadores, é isso mesmo? Sim, sim. Ah, tá, acho que eu tenho 10 minutinhos, né? Ah, tá, e depois a gente passa para o público, né? Isso. Não, eu vou ser bem breve mesmo, né? Primeiro eu gostaria de parabenizar, né, a Giovana, a Adriane e a Isabelle pelas suas pesquisas, pelas suas apresentações. Eu acho que são trabalhos de bastante relevância dentro da área de estudos japoneses, né? E, bom, seguindo a ordem, eu queria primeiro só fazer uma pergunta para a Giovana, né? Giovana, como que você chegou a esse corpus, né, da sua pesquisa? Porque né, a literatura okinawana não é assim uma literatura muito divulgada, né? Então eu fiquei curiosa em saber. Então, eu, desde a minha graduação, do começo da minha graduação, eu nutri um interesse pelos estudos japoneses, né? A princípio, a minha primeira experiência de pesquisa foi uma iniciação científica sobre a arte japonesa do Edo, mas em 2019 eu ingressei no grupo de estudos okinawanos, né, que eu conheci o professor Mori Sensei. Professor Mori Sensei não, professor Koichi Mori. E desde 2018 a 2019, ele tinha alguns projetos, né, tanto a respeito de Okinawa, do arquipélago, mas também da sua comunidade de imigrantes aqui, dos seus descendentes. O grupo ele publicou uma resenha sobre uma obra da história de Okinawa. Enfim, né, o Mori Sensei nutria que nós buscássemos interesses pessoais, né, sobre Okinawa em pesquisas individuais. Ele surgiu com uma proposta de fazer uma resenha sobre uma obra de literatura okinawana. Infelizmente ele faleceu, né, no fim de 2019, e a Liga Sensei ela nos seguiu com esse projeto de literatura okinawana, e foi aí que eu tive um pouquinho mais de contato com esse corpus documental, né? O grupo, o Geoki, ele fez um mapeamento, né, de toda a produção não sei, mas a gente fez um grande mapeamento, né, da produção literária aqui no ano do 20, e foi a partir daí que eu pensei nesse projeto de pesquisa. E no caso são contos, são 3 contos, né, que você vai analisar, e tem romances também, no caso? A gente se pautou principalmente na prosa de contos curtos mesmo, né? Mas a gente tem alguns que são que eu acho que daí nem se enquadram na categoria de contos, porque eles são bem extensos, assim, mas foi isso que o nosso grupo identificou, assim. Ah, tá certo, então, obrigada, Giovana. E eu queria fazer uma pergunta para a Adriane, né? Para mim foi uma surpresa, Adriane, né, escutar, né, Torikai Baya Monogatari, porque eu já tinha escutado uma vez, mas assim, muito, né? Foi uma coisa muito breve e de repente, né, a gente vê um trabalho, né, em nível de doutorado, né, incluindo essa temática. E o que me chamou a atenção, assim, foi uma coisa, né, ler no seu resumo. Na bibliografia, você coloca uma obra do Kawai Hayao,
né? Uhum. No caso, ela se baseia assim a partir em uma análise a partir do viés psicológico? Sim, sim. Ele já tinha feito também um capítulo sobre Torikai Baiá em uma das versões do livro dele sobre a psique, os contos de fada. Ah, tá, aham. Uhum. Então, aí ele trabalha da mesma forma. É bem Ah, interessante. imagino. Ele me chamou a atenção exatamente, né, de ver, eu já tinha lido, né, Uhum. o Mukashi Banashi Toni Hondi no Kokoro, né, e Uhum. aí, né, pensei, bom, deixa eu perguntar, né, mas obrigada, Uhum. Adriane. E, por último, para Isabela, Isabela, você vai estudar a memória coletiva ali da região a partir do Tono Monogatari, é isso? Então, no caso, eu vou estudar sobre o Minzoku-gaku, né? Uhum. E esse tema do memória coletiva foi o que eu usei, então, numa disciplina do semestre passado, que eu fiz na ECA, né? Que era sobre memória mesmo, né? Então, é por isso que eu resolvi resgatar isso. Ah, tá. Porque quando, né, a gente ouve falar de Yanagita Kunio, né, normalmente a gente pensa, né, numa abrangência ampla, né, de pesquisa, porque ele estudou as manifestações folclóricas, né, de várias regiões, e realmente, né, Tono Monogatari é bastante conhecida. Uhum. Obrigada. Eu que agradeço. Bom, então acho que agora a gente passa, né, para as perguntas do público. Sim, Sensei, a senhora sabe como chegar até aqui? Atividades, o quarto ícone aqui embaixo à direita são as formas geométricas. Aí Peraí, deixa eu ver. Ah, tá. é o quarto Achei, ícone, aí tem perguntas e respostas, aí tem achei. algumas perguntas enviadas. Ah, tá. Eu leio as perguntas, né? Pode ser, se a senhora preferiu, eu posso ler. Tanto faz. Ah, tá. Bom, eu tô com aqui o quadrinho aberto, né? Uma pergunta para Giovana, né? Da Nádia. Giovana, parabenizo o seu escopo de pesquisa na literatura okinawana e as suas nuances dentro do contexto colonialista japonês e as consequências sociais, identitárias e culturais dessa assimilação forçada. Gostaria de saber melhor sobre o work-life de La Capra e como isso se aplicaria nesse recorte. Então, obrigada pela pergunta, viu, Nádia? Eu realmente passei bem batido, né, nessa parte, porque eu estava um pouco embananada com o tempo. Mas o que o Lagapra ele vai colocar como um modelo, né, um teórico conceitual, ele se preocupa principalmente com a distinção entre o aspecto documental e esse work-like dos textos. O aspecto documental seria uma forma de olhar para essas narrativas, para as narrativas e para os textos no geral, na verdade, como um puro acesso a fatos objetivos de uma reconstrução de uma história, né? Enfim, enquanto o aspecto work-like dos textos, eles suplementariam, né, a realidade empírica, né, adicionando e subtraindo dela num processo de produção e de reprodução. Então, isso é muito caro quando a gente se olha para a literatura, porque a literatura de fato tem um poder, né, transformador que quando ela se coloca no mundo, algumas mudanças, se tem algumas dinâmicas de interação entre elas, entre o seu meio, entre seus autores, entre a comunidade, né? Então, olhar para ela com esse aspecto work-like é o que enriquece, né, a análise. Não sei se eu fui muito clara, mas acho que é isso. Bom, vou passar para outra pergunta, então, para a Adriane, né, da professora Neide. Adriane, parabéns pelo trabalho. Tori Kaebaya é a única obra que aborda essa temática das trocas ou existem outros exemplos? Obrigada pela pergunta, Neide Sensei. Mais ou menos dessa forma seria, acredito, só Torikai Baiá. Mas tem também Ariake no Wakare, que tem uma menina que é criada como menino e prefere viver como menino. Tinha o Shinkurando Monogatari, que eu não consegui acesso até hoje. Eu sei que eu consegui só alguns EMAC, algumas ilustrações. Mas
não é a única obra que trata dessa fluidez de gêneros, assim, por assim dizer, da época. Mais uma pergunta para a Adriane, do Rodrigo Tadeu. Adriane, sobre a questão da construção de gênero das personagens do Toricá e Baiá, é bem marcada linguisticamente nas escolhas de palavras, por exemplo? Você já traduziu ou pretende traduzir a obra? Estou traduzindo o primeiro tomo, pensei em colocar como anexo na tese. Mas a questão do gênero ela é meio complicada, porque assim, eles são tratados o tempo todo pelos títulos, então você presume que aquele título pertence a um homem ou a uma mulher, porque é aquela função. Não é tão marcado porque a linguagem permitia não se marcar tanto isso. Então, isso tem sido um problema considerável para fazer a tradução, porque eu fico... coloco pronome, não coloco pronome, marco mais, marco menos, seria adequado, não seria. Então, mas dentro da obra não seria tão marcado, porque a maior parte do tempo eles são tratados não pelos nomes, porque eles nem têm nomes na narrativa, é pelo cargo que eles ocupam naquele momento, em cada momento da história, a denominação vai mudando, não precisa de um pronome ele, ela, porque aquela criança, aquele, sabe? Então, há outras formas que não vão marcar tanto o gênero. Certo. E uma última pergunta agora para a Giovana, da Ana Carolina. Giovana, parabéns pela pesquisa. Dentre as diversas relações entre texto e contexto que você mencionou na sua apresentação, sua pesquisa tem maior foco em alguma delas? E, pelo contrário, qual tem sido a mais desafiadora? Obrigada. Obrigada pela pergunta, Ana. Essa parte dessa mobilização teórica do Lacapra eu, assim, né, nesse processo de reformulação, não de reformulação, né, mas de adequar o meu projeto, né, definir alguns nortes do que conduziriam a pesquisa, eu me preocupei nesse momento muito mais para tratar essas questões de identidade, cultura e raça, e o Lacapra, ele ainda estava, quer dizer, pelo menos para mim ele estava meio consolidado, então eu não avancei tanto assim em relação a ele. Eu acho que eu pretendo retomá-lo em breve, e essas chaves de análise que ele propõe, ele propõe assim, alguns cuidados a se tomar, algumas problemáticas em se ter em mente, né, quando a gente trabalha com cada uma delas. Acredito que pela minha própria proposta de pesquisa, eu, assim, já de cara eu não consigo trabalhar, por exemplo, com a relação do autor com todas as suas outras obras, né? Porque, né, eu pretendo selecionar contos isolados de 3 autores, então, assim, trabalhar com toda a produção literária de cada um deles, o mestrado tem seus limites também, né? Mas acredito que principalmente na chave dos textos com a cultura e dos textos com a sociedade, né, que ele propõe. Acho que é isso. Eu acho que encerraram as perguntas. Parece que sim. Se a professora Márcia tiver mais comentários, quiser fazer mais perguntas ou tentar juntar os pontos aqui da mesa, talvez. Temos tempo Não, ainda. eu acho que é isso mesmo. Tá bom. Nesse caso, a gente pode ir já encerrando daqui a mesa, né? A gente tem a próxima sessão é uma palestra, então começa às 19 horas. Então, se tiverem outras perguntas, dá para mandar no chat por enquanto. A gente vai ficar de olho por enquanto. E, bom, vamos encerrar então. Muito obrigado pela presença, professora. Tá, eu que agradeço. Apresentadoras também. Muito bom ouvir. Muito obrigada. Boa sorte, né? Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigado, professora.